Feira de Navegantes deseja a todos uma boa tarde e passa a escuta, câmbio. Boa tarde, minha santa e bela Catarina. Boa tarde, você de Navegantes, Itajaí, Penha, Pissarras, Armação, Prainha de São Miguel, né? Boa tarde, você pescador que está aí fora no mar, trabalhando, navegando a bordo da sua embarcação. Deus que os abençoe hoje e sempre. Domingo estamos iniciando a Voz do Navegante, aqui pela telinha da TVBE, a TV da comunidade. Rapidinho nosso apoio cultural, eu volto já. Continuando com nossos apoiadores, vamos falar da Survisur, porque a Survisur se preocupa e cuida do homem do mar. A segurança de nossos clientes é o nosso objetivo. Vivemos com o conhecimento de que a vida de outros dependem de nós. Survisur, tecnologia, confiabilidade, comprometimento com a segurança. Survisur, Rua Adolfo Batschauer, 883, telefone 3348-3206, Itajaí, Dom Bosco. E agora sim, né? Como eu já havia chamado, o presidente do Sindip, o nosso amigo Giovanni, vai falar sobre a liberação da pesca do emaile, quando que o barco de malha, né, vai poder sair para pescar. Primeiro, boa tarde, Gaúcho. Bernadette também, boa tarde. Emaile a gente não conseguiu ainda, né? Hoje, no domingo, 23 dias os barcos parados, né? Quem paga? A pergunta, quem paga esse prejuízo? Quem paga o prejuízo dos armadores, dos pescadores parados bem no mês de maior produção, né? O governo é responsável por isso. E o Sindip, já pedi para o nosso advogado, nós vamos entrar com lucro cessante em cima do governo. O Ministério da Pesca e Meio Ambiente tem que pagar esse prejuízo enorme que o setor teve, porque a culpa é só do governo, de uma legislação falha que existia e a incapacidade do governo em fazer a gestão da pesca. O programa passado a gente conversou a respeito dessa ação de lucro cessante que poderia ter sido feita. Se por acaso não assinar, não sair no diário oficial, o barco não tem como, nenhum mandato de segurança, nada que possa ser feito para esses barcos poderem sair? Existe o que aconteceu, fica desde segunda-feira até quinta-feira em Brasília, 4 dias em Brasília. E primeiro tem todo um trâmite, né? E nós tentávamos, pelo menos por 30 dias, que os barcos saíssem com a mesma rede que eu utilizo, para não evitar esse transtorno, como vocês estão vendo aí, de tira a rede e bota a rede. A Conjur não aprovou do MMA, depois teve que fazer os dois ministérios nota técnicas, né, de um e de outro, falando da lei, depois teve que passar na Conjur dos dois ministérios, se as leis estavam corretas, tanto no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério da Pesca. Na quinta-feira o secretário executivo Átila, porque o Crivella estava no Rio de Janeiro, ele assinou a lei e foi encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, que tentaríamos buscar a assinatura do MMA para, então, encaminhamento de diário oficial para sair com urgência. Então, ficou ainda na segunda, no dia de amanhã, a assinatura do Ministério do Meio Ambiente e a rápida inclusão no diário oficial, porque na terça seja publicado. Então, contando terça-feira quando sair no DOU, são 25 dias, praticamente uma viagem de um barco. Tem que esperar, não adianta nada. Você vê aí a frota toda parada, prejuízos contabilizando dia a dia. Todos os barcos são monitorados via satélite, então fica muito fácil a identificação. Então, lamentavelmente, essa grande falha do governo em não fazer legislação, inclusive ofícios que nós já mostramos, o Sindip em 2011 se disponibilizou a chamar os órgãos competentes ou incompetentes, né, Ministério da Pesca e Meio Ambiente, inclusive o sindicato se botou livre a pagar as despesas, como está o ofício aí na TV, pagar as despesas para que os órgãos viessem para a gente, nesse intermédio, desde 2006 até agora, que a legislação não foi feita. Isso foi, inclusive, apontado pelo TCU, que já mandou os dois ministérios fazerem todos os CPGs, seja ele demersais, que inclui pesca de arrasto e malha, e os pelágicos da trainheira, né, os grandes problemas sofridos pela trainheira também quanto a limitação de 60 barcos, esse número cabalista, 60 barcos para pesca de sardinha. E a respeito, então, do pedido da presidente da Argentina, se o Sindip não se mexe, a pesca é usada, então, como moeda de troca, como nós tínhamos comentado aquela vez. Sim, exatamente. Sempre isso ocorre. E escutamos do Ministério, não, dessa vez conseguimos segurar, mas a pressão é muito grande do governo da Argentina, mas nós temos que priorizar o emprego nacional, né? Eu acho que a cadeia é muito enorme. E não foi só isso não, essa semana em Brasília, né? Além disso, ainda ocorreu
pessoas, inclusive da GDC, que tem 2.000 empregados direto, né, que estariam de novo, o que aconteceu há 2 anos atrás, querendo baixar a alíquota, né, da sardinha enlatada que já vem pronta do Marrocos. Ora, veja só. Né, então, isso eu falei com o Crivella na quinta-feira, só em Itajaí nós temos 5.500 empregos. A GDC, que emprega mais de 2.000 pessoas, a Camil mais 1.500 pessoas, nós temos outra enlatadora pequena e mais 80 trainheiros, que cada trainheira tem 18 homens. Então mais de 5.000 pessoas seriam prejudicadas. Como é que nós vamos priorizar um peixe que já vem importado, enlatado, simplesmente com uma pessoa vai botar um rótulozinho e vender esse produto? E o lamentável de tudo, que nós temos consciência, uma nota técnica que saiu dentro do Ministério da Pesca, por um ex-secretário, Eloy de Souza Araújo, que estava fazendo um lobby na realidade, e conversei com ele, ele usou o seguinte argumento: a inflação está subindo, precisa baixar a alíquota para chegar o produto barato ao consumidor. Eu falei, não, concordo realmente. Então desonere toda a cadeia produtiva do pescados, né? Óleo diesel a preços internacionais realmente, material sem custo nenhum, que aí nós vamos reverter esse preço ao consumidor, mas nós não podemos jamais priorizar emprego fora do país. Mas em que situação se encontra hoje a respeito dessa alíquota? Existe uma alíquota de importação de 32% para a sardinha enlatada pronta, e buscava-se baixar para 16%. Já houve um golpe, né, essa é a palavra, um golpe, há 2 anos atrás, mas nós conseguimos reverter. E novamente esse golpe, né, alguém querendo ganhar uns trocados, né, olhando simplesmente para o seu bolso. Mas essa alíquota vai ser realmente ficar nesse percentual ou ainda tem condição de briga? Nós saímos de Brasília na quinta-feira com o ministro sensibilizado para que ele não alterasse essa alíquota. Já houve uma reunião, inclusive, com o MIDIC, Ministério da Fazenda, isso nos preocupa, né, mas eu sensibilizei, inclusive, o estado, que é do Crivella, Rio de Janeiro e Santa Catarina, são os 2 estados que empregam muitas pessoas na pesca da sardinha. O problema lá do camarão foi um pedido da presidente da Argentina. Volto a te perguntar novamente a mesma pergunta do programa passado. A respeito da sardinha, essa ideia saiu de que cabeça iluminada? Uma cabeça iluminada dentro do Ministério da Pesca, infelizmente, que ele está vendo só o bolso dele. Eu só vejo isso como uma grande realidade. Eu questionei e ele falou por causa da inflação e que o custo da sardinha estaria muito alto ao consumidor. Mas em momento algum ele está vendo, se ele está preocupado com isso, por que não baixa a alíquota dos produtos para a gente baixar o custo e ao consumidor? Porque é interesse de uma pessoa só que está importando essas sardinhas pronto enlatado. Então ele está olhando simplesmente seu bolso, não está olhando para toda a cadeia. E quem que são os importadores? Importadores é uma determinada pessoa que tinha uma indústria de enlatado, que ele vendeu essa indústria. Ele não vai dizer. Seu João Simão Marru Simão, né? Era o ex-proprietário da GDC que vendeu, e ele simplesmente hoje ele quer só trazer a sardinha pronta enlatada sem gerar nenhum emprego no país e distribuir, vender, né, causando um prejuízo enorme. O que eu falo, né, a coisa mais importante que ocorre no país que é a geração de emprego e impostos. Você imagina trazer um produto que vai pagar minimamente o imposto, e quando essa toda a cadeia enorme, pagamos imposto, a carga excessiva de PIS, CONFINS, impostos, ICM, e quanto que geram essas empresas de funcionários, né, na industrialização desse produto, e que são responsáveis praticamente por compra de 100% da sardinha capturada por nossos barcos. Giovanni, então resta te desejar um feliz Dia dos Pais, que a semana que vem tu te mantenha mais perto dos teus filhos aqui em Santa Catarina, porque o homenzinho está em Brasília, porque o pepino atrás do outro. Esse aí da sardinha, tu acha que vai ser resolvido durante essa semana que tá entrando agora? Esperamos que essa semana, o ministro foi inclusive para a Noruega, mas eu soube que ele já chamou uma reunião emergencial para que seja mantido, principalmente que bate no estado dele, né? Então, realmente é agradecer a união, na realidade, do pessoal da Emale, que todos ficaram parados, motivando que isso aí, a união de todos, é um grande exemplo para a gente conseguir as coisas, né? Agradecer a Deus, né, por nos iluminar cada dia, a compreensão da minha família, minha esposa e minha filha, ficar dessas praticamente 3 semanas afastado de casa, brigando por esse setor tão importante, e como sempre eu termino a palavra do presidente, né, tudo isso é com muito amor à pesca.
Lodi, nós acabamos de falar com o Giovanni, presidente do Sindip, a respeito do problema do emalhe. Tu, como armador de pesca, nesses 30 dias, qual o prejuízo que tu contabilizou já? O prejuízo é enorme, né? Porque, para começar, eles não deixaram nem a gente acabar a outra viagem, né? Já não se pagou aquela despesa. E agora a gente tem que assumir o compromisso com nossos empregados, né? Eu tenho 3 barcos de pesca, 30 empregados, né? 21, 7 cada barco. E mais 9 empregados dos barracão de rede, né? O qual nós já estamos pensando em dispensar o pessoal. Porque o prejuízo é incalculável. Se ele não resolver isso aí, nós vamos ter que, o nosso sindicato, entrar com uma ação para que nós sejamos indenizados por esse prejuízo. Porque, na verdade, isso já dá para dizer até que não é uma bagunça, está vindo até uma piada o que eles estão fazendo com a pesca de emalhe em Santa Catarina. Nós pescávamos com aproximadamente 35, 40 quilômetros de rede. Eles acharam que era melhor trabalhar com a rede do Ribeirinho, 2.500 metros, né? 2,5 km. E no fim fizeram um acordo, aceitaram lá para 18 quilômetros, que já é um corte da metade, né? 50% da rede, que vai ser difícil a gente voltar a produzir na mesma medida, né? Cortaram a metade da rede. Mas mesmo assim virou uma bagunça, né? Esse país está muito bagunçado, onde um monte de pessoas aí, 3.500 empregados direto na pesca, mais de 60 mil empregados vai sofrer com isso, né? Os outros que fazem parte também da mesma cadeia, né? Que serve. E eu acho que os caras do Brasil não estão dando bola para isso, né? Estão levando na brincadeira, avacalhando com a gente, né? Nós estávamos conversando ali, agora fora do ar, depois da entrevista com o Giovanni, porque todo barco tinha em torno de 50 quilômetros de rede, né? Em torno de 45, 50 quilômetros de rede. Aí de uma hora para outra foi para 2.500 metros de rede. E agora fecharam 18 quilômetros. Fica uma coisa esquisita. Onde é que está o estudo disso, né? Por falar onde é que está o estudo disso, eu não comentei na entrevista com o Giovanni, mas a gente procurou o pessoal do IBAMA, a gente procurou o pessoal da Marinha, que faz a fiscalização junto com o IBAMA, e ninguém, o programa está à disposição, e ninguém até agora se pronunciou a respeito. Tu tem alguma informação da onde que saiu essa metragem? Por que um barco tem que pescar com 18 quilômetros? Não sei porque os estudos que nós fizemos aí, que o sindicato fez, fizemos, a Vanessa fez aí um projeto todo e disse que no mínimo seria 20 quilômetros. Seria 20 quilômetros no mínimo para a gente pagar as despesas, seria, né? No mínimo seria 20 quilômetros para pagar as despesas. Daí a gente ia tentar haver algum lucro. Mas agora a GS é com 2,5 km. Fizeram um acordo lá, chegaram a 18, mas nós continuamos com o barco parado, dependendo da assinatura de uma pessoa. A gente vê o país parado aí. Os caminhoneiros estão parados por causa da assinatura de um cidadão, né? Um empregado federal que acha que todo mundo tem que ser como ele quer, né? Eles têm o contra-cheque gordo todo mês, né? Nós não temos, não. Nós temos que produzir. O pessoal que trabalha no governo tem que entender que quem produz, o produtor rural, o pescador, quem trabalha na indústria, se não produzir, não ganha, não tem nem como comer, nem como honrar seus compromissos. É diferente deles. A não ser que o governo mande também um contra-cheque gordo para nós todo mês, e a gente vai fazer festa igual a eles, e tá bom assim. Tá aí, então o desabafo do armador de pesca, com os seus 3 barcos parados, como ele mesmo falou, 7 funcionários, 7 pescadores em cada barco, uma média mais o pessoal de terra, uma média de 30 e poucos funcionários parados, esperando uma assinatura. Como eu falei para o Giovanni, resta-me a desejar um feliz Dia dos Pais para você. Também, se tiver filho, né? Seja um dia bom mesmo com essa dificuldade toda, mas a gente espera que, quem sabe, eles vão refletir sobre isso, né? Porque senão, é como eu disse para você, o nosso sindicato vai entrar com ação, nós temos que ser ressarcidos desse prejuízo todo, que foi enorme, né? E esperamos que, pelo menos, os empregados que são menos desprovidos que a gente, né? Que eles tenham o que comer amanhã, né? A gente já não se preocupa muito com a gente. Tem que os empregados, né? Será que esse pessoal que estão sem receber pagamento porque não puderam produzir, será que eles têm alguma coisa para comer amanhã, no Dia dos Pais? A gente tem que pensar nisso também, né? E com essa declaração, então, a gente vai encerrando o programa. Um grande abraço a todos e mais uma vez um feliz Dia dos Pais.